Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Então, nós vamos começar o nosso encontro de hoje com a questão 933 do Livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, faz a seguinte pergunta: se o homem é o artífice dos seus sofrimentos materiais, não ocorre o mesmo com os sofrimentos morais? Ou seja, Allan Kardec está fazendo a seguinte pergunta aos espíritos da codificação: se o homem, ele mesmo realiza, né, ele mesmo conquista, vamos dizer assim, os seus sofrimentos materiais, não ocorre o mesmo com os seus sofrimentos morais. Ele não é o próprio homem, né, que conquista seus sofrimentos morais, né? Então vamos ver o que os espíritos da codificação respondem a Kardec. Mas, mais ainda, veja bem, mais ainda. Então eles já estão dando uma resposta afirmativa a Allan Kardec, porque eles dizem mais ainda, né? Porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independe da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Ou seja, então, Kardec pergunta, nós somos responsáveis, né, muitas vezes pelos nossos sofrimentos materiais. Somos também pelos sofrimentos morais? Essa é basicamente a pergunta que Allan Kardec fez. E os espíritos respondem que mais ainda, ou seja, somos mais responsáveis ainda, né? Por quê? Porque sempre, então eles fazem essa diferenciação, porque sempre, em todo momento da nossa vida, nós temos escolhas. Nós sabemos do nosso livre-arbítrio, nós temos escolhas a fazer. No nosso plano material, nos sofrimentos do plano material, muitas vezes nós somos sim os responsáveis, né? Vamos dar aqui um exemplo. Eu gosto de dar alguns exemplos, né, para que a gente possa compreender bem e fluir o nosso tema. Então, vamos supor, eu tenho um trabalho, né? E um dia eu sou dispensada desse trabalho, o que me causa um sofrimento, né? Por vários motivos me causa um sofrimento. Mas aí por trás dessa dispensa, né, dessa minha dispensa, tem as minhas faltas constantes, sem nenhuma justificativa, né? Tem os meus atrasos constantes também, sem nenhuma justificativa, né? Então, veja bem, houve um sofrimento material, né? Material porque tudo relacionado aqui à vida, né, da matéria. Então, estou passando por um sofrimento material, mas se eu refletir ponderadamente, conscientemente, eu vou ver que eu fui a causadora desse sofrimento por conta da minha atitude, né? Por conta da minha forma de agir diante do meu trabalho. Agora, se começa uma chuva muito forte, um raio quebra um galho da árvore e ele cai em cima do meu carro, amassa, destrói ali o meu carro. Não foi o que eu desejei, né? Eu simplesmente estacionei o carro no local que poderia estacionar o carro. Então, não foi escolha minha. Então, eu não fui artífice
desse meu infortúnio, né? Desse uma situação que vai causar aí um sofrimento material, né? Bem material mesmo, né? Nesse sentido. Mas, ou seja, então é isso que os espíritos da codificação estão deixando claro, Allan Kardec. Os sofrimentos materiais, e pode ser qualquer sofrimento material, né? A gente fala material, a gente já pensa em monetário, é também, mas pode ser qualquer tipo de sofrimento material aqui relacionado à nossa vida da matéria. Muitas vezes nós somos os causadores, né? Como o exemplo que eu dei início, mas também eles podem acontecer sem que a gente tenha controle algum. Não temos controle algum de alguns acontecimentos, como esse, né, do galho, do raio que quebrou o galho e caiu sobre o carro. Então, é um sofrimento que a gente não controla, né? Se dependesse de nós, não teria acontecido isso. Mas não depende. Agora, ele deixa muito claro, por isso que os espíritos da codificação dizem para Allan Kardec que nós somos mais ainda responsáveis pelos sofrimentos morais. Por quê? Porque aí eles vêm falando das paixões terrenas. Então, eles falam do ciúme, da avareza, do orgulho, da vaidade, né? Isso tudo, egoísmo, isso tudo está no nosso íntimo, na nossa individualidade, na nossa forma de sentir, na nossa forma de viver a nossa vida com esses nossos sentimentos, que eles chamam de paixões terrenas, porque não são sentimentos saudáveis, né? Então, nós como tendo o nosso livre-arbítrio, nós como esses seres que pensam, que refletem, né? Que temos condições de discernir o certo e errado. Então, nós temos condições de nos transformarmos. Aliás, esse é o objetivo de cada reencarnação. É nos tornarmos melhores, é crescermos, é deixarmos de lado aos poucos estas paixões terrenas, esses sentimentos que são inferiores, para que a gente possa ascender, né, na nossa caminhada evolutiva. Então, essa questão, esses sentimentos que ainda nós nutrimos e que causam nossos sofrimentos, nós temos condições de sentir diferente, nós temos condições de pensar diferente. Então, na realidade, esses sentimentos morais, esses sofrimentos, né, morais, são totalmente de nossa responsabilidade. Aí podemos perguntar, sim, mas a gente sofre ali uma traição, vamos dizer assim. Então, a gente tem uma reação e fica com aquela raiva e leva com a gente aquela raiva ou tenta vingança, né? Ou coisa do tipo. Mas por quê? Porque eu recebi uma traição. Não importa de que forma, né, essa traição. Eu recebi essa traição. Então, eu tenho que fazer algo a respeito. Eu tenho que falar, eu tenho que xingar, eu tenho que odiar, eu tenho que levar comigo, eu tenho que resolver isso daí, né? Mas isso é uma opção, é uma escolha. Eu manter essa revolta, eu querer a vingança e desejar e percorrer, ir atrás disso, ou eu perdoar, ou eu relevar. Ou se ainda não conseguir perdoar no todo, né, que eu consiga sofrer menos em relação a isso, que eu me desligue dessa traição que eu recebi. Porque quando a gente fica ligado, né, naquilo que nos aconteceu, nós vamos manter essa ligação aí mental, né, em relação àquele que causou alguma coisa, e nós vamos continuar nutrindo esse sentimento inferior, que vai nos fazer mal sempre. Sempre vai nos fazer mal. Então, vejam, são escolhas.
É claro que isso é um trabalho que o espírito vai fazendo ao longo do tempo, ao longo do aprendizado que a gente vai conquistando, ao longo do entendimento, né, da abertura dessa nossa consciência em relação ao que é o melhor para nós e ao que é o certo nessa caminhada que nós temos na evolução. Tudo isso vem do quê? Do aprendizado, do entendimento e do aprendizado. Então, sempre nós vamos tocar neste ponto de que nós precisamos compreender as coisas, compreender a vida, compreender a atitude do outro, né? Compreender as circunstâncias que nos envolvem nessa vida. Nós temos que ter essa compreensão dessa lei maior que vai nos proporcionar o entendimento e assim começarmos a agir diferente. Porque senão nós vamos manter essas paixões terrenas muito exacerbadas em nós. E essas paixões terrenas, que são aqui os sentimentos, né, que a espiritualidade trouxe para Allan Kardec, não vai nos trazer nada de bom nunca. Não vai nos trazer. Pode ser que até naquele momento que estamos sentindo, naquela fase, vamos supor, se conseguimos uma revanche, né? Então, falamos aquilo tudo e, enfim, e fazemos algo para o outro, porque ele fez para nós, vamos dizer assim. Pode ser que nesse primeiro momento, nessa primeira fase, a gente se sinta ótimo, porque a gente conseguiu, né, dar o troco. Né? Ah, então, agora eu estou quites ali com ele, estou me sentindo muito bem. Mas isso é ilusão. É ilusão, porque isso vai passar. Vai passar, um momento vai cair a nossa ficha de que a nossa atitude não foi correta e isso vai nos trazer o sofrimento. Com certeza. Então é importante que a gente entenda que nós temos escolhas diante das nossas atitudes e temos escolhas diante daquilo que vamos nutrir em nós, o nosso sentimento, né? O que estamos nutrindo de nosso sentimento. Continuando nessa resposta, os espíritos ainda continuam, né? Então, eles vão agora enfatizar um pouquinho mais essas paixões terrenas. Então, eles vão falar da inveja e do ciúme. Então, eles falam assim: a inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. Olha como eles são enfáticos, né? Felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que lhe não dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável? E não compreendeis que com as suas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra verdadeiro inferno? Aí eles perguntam, né? Então olha só, eles falam aqui da inveja e do ciúme em primeiro momento. Então, vamos pensar realmente com a nossa razão. Se sentimos inveja, se sentimos ciúmes, não tem condições de sentirmos paz. Impossível sentirmos paz. Não é alegria. Porque vamos sempre desejar aquilo que o outro tem e que não é nosso, que talvez não seja para nós. Cada um tem sua vida, né? Cada um tem as suas conquistas, as suas possibilidades, mas a gente vive ali na inveja de ter aquilo que o outro possui.
Pode ser material, pode ser conhecimento, pode ser fama, pode ser qualquer coisa. Nós temos inveja, ou nós temos ciúmes, né? De determinada coisa, determinada pessoa. Como viver em paz? Jamais, nunca. Porque, como dizem aqui os espíritos, não vão nos dar trégua, nós vamos estar sempre com aquele móvel, né? Aquele objeto, aquela pessoa, aquela situação, sempre na nossa mente. Em tudo que fizermos, o nosso dia a dia, de repente aquilo vai vir na nossa mente. Aquela pessoa, aquilo que nós não temos e aquela pessoa tem, aquilo que é o desejo do outro que não é meu, enfim. Nós vamos ficar com isso até no nosso sono, dizem os espíritos, a Allan Kardec. Então, como que nós vamos ter paz? Jamais nós vamos ter paz. Nós vamos viver a nossa vida em função dessa inveja, em função desse ciúme. E aí, eles elencaram inveja e ciúme para dar essa explicação mais intensa. Mas são todas esses sentimentos, né, que chamados de paixões terrenas. Se vivemos no egoísmo, estamos achando então que estamos só cuidando de nós porque é isso que tem que ser, né, e nos esquecendo do outro. Não podemos ser felizes também. E o egoísmo vem muito atrelado a esse orgulho e até a inveja, como em tudo, né? Então nós vamos estar sempre voltados nesse sentimento, nesses sentimentos inferiores, vamos estar sempre ali envoltos naqueles sentimentos. E isso não nos traz paz em momento algum. Não nos traz paz por quê? Porque nos afasta da lei de Deus. Né? Nós não estamos aqui para sermos orgulhosos, invejosos, ciumentos, vaidosos. Né? Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para justamente nos livrarmos dessas paixões terrenas. Estamos aqui para evoluirmos, para auxiliarmos os outros naquilo que nos é possível sempre. Então, né, é um caminho que não está ali atrelado à lei maior. Por isso, nós vamos sofrer. E a escolha é apenas nossa. E se pensarmos em todos esses sentimentos, essas paixões terrenas, isso tudo que a espiritualidade respondeu a Allan Kardec, nós vamos pensar, refletir. E da onde vem essas nossas paixões terrenas? Da onde vem esse meu orgulho, esse meu ciúme, essa minha inveja? Nós temos que ter em nossa mente, realmente, que tudo se inicia na mente. Tudo vem do pensamento. Diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que a nossa mente é o espelho da nossa vida. Porque nós refletimos no nosso pensamento aquilo que a nossa vida é. Né? Ou melhor, o contrário. Aquilo que nós pensamos, a vida se reflete naquilo que nós pensamos. Porque tudo é criação mental. Tudo. Nós somos esses seres de energia, né? Somos espíritos, e a nossa relação com o nosso semelhante, a nossa relação com a vida, a nossa relação com a espiritualidade, com Deus, ela é mental. Então, tudo que nós pensamos e nutrimos no nosso pensamento é aquilo que nós vamos externar. Olha que interessante. Então, nós temos que começar a modificar o nosso pensamento para modificarmos sentimentos, atitudes, ações, palavras e modificarmos o nosso destino. Modificarmos a possibilidade, né, diminuirmos a possibilidade desses sofrimentos morais, que é de inteira responsabilidade nossa. Então, quando no nosso pensamento, se nós recebemos ali, voltando ao nosso exemplo, uma traição, se mantivermos o nosso pensamento
voltado àquela traição que recebemos, àquela pessoa que nos causou isso, mantendo aquele nosso pensamento de indignação, de revolta, é justamente isso que nós vamos sentir sempre, estaremos alimentando esses sentimentos inferiores. Então é importante que a gente modifique os nossos pensamentos em tudo que nos acontece, em todo momento. Então, se recebemos essa traição e se nutrimos só esse sentimento, né, de que aquela pessoa fez isso comigo, onde já se viu, eu não mereço, né, eu preciso eu preciso fazer algo a respeito disso, não pode ficar assim. Olha meu pensamento só me colocando mais ainda preso dentro dessa vibração inferior, desse sentimento inferior. Isso eu vou nutrindo e vai me fazendo mal. E eu vou sofrendo, sempre vou sofrendo. Então tudo começa no nosso pensamento. O pensamento é aquilo que a gente tem que começar a transformar. Então, vem aquele pensamento de que, olha, aquela pessoa fez aquilo comigo, que eu não merecia. Calma, espera um pouco. Espera um pouco, vamos orar, vamos vigiar e vamos tentar modificar um pouco o nosso pensamento. Tudo bem, não merecia, mas talvez ela esteja passando por um momento muito difícil e foi em mim que ela descontou. Vamos dizer assim. Fez errado, claro, mas foi em mim que ela descontou. O que será que pode estar acontecendo com essa pessoa? Ou então, não, ela é assim mesmo, né? Eu já sabia disso, então não posso esperar muito mais do que o que ela me ofereceu, então deixa para lá. Vou seguir a minha vida, ela segue a dela, né? E a gente vai seguindo os nossos caminhos. Então, veja bem, quando nós começamos a pensar diferente, e é claro que isso não vai ser assim, né? No primeiro momento, a gente tem que fazer um trabalho aí desse pensamento. Mas se a gente começa a pensar diferente, rapidamente, isso acontece rapidamente, nós vamos começar a nos desvencilharmos desse fluido, né, deletério aí que se formou entre essas duas mentes, né? Vamos dar esse exemplo, essas duas mentes. A gente vai começar a dissolver um pouco isso. E isso vai nos trazendo o quê? Mais tranquilidade, mais paz, porque nós vamos começar a deixar de pensar aos poucos, o nosso pensamento não vai ficar mais voltando naquela situação e naquela pessoa. A gente vai pensar outra coisa. Então, isso é um trabalho muito importante e necessário que nós temos que fazer. Emmanuel nos fala muito em relação ao cuidado com o nosso pensamento. Porque quando trabalhamos esse pensamento, vamos por nesse exemplo que estamos dando, né? Nós estamos nos livrando desse sentimento que esse pensamento nos traz. Ou livrando da inveja, nos livrando dos ciúmes, e a gente vai caminhar mais sossegado na nossa vida. Porque quando deixamos o nosso pensamento voltado àquele acontecimento, e é um mau pensamento, obviamente, porque não foi um acontecimento bom, nós vamos pensar o mal, né? Se nutrimos esse pensamento mal, nós vamos ficar cada vez mais com esse pensamento recorrente. Qualquer coisa que estivermos fazendo, qualquer momento do nosso dia que seja totalmente fora, né, daquela situação, este pensamento virá. São os pensamentos recorrentes. E isso vai nos fazer mal. E se a gente deixa, então, vai ficando cada vez mais recorrentes e vai nutrindo cada vez mais um sentimento inferior em nós. Isso só vai nos trazer sofrimentos morais e tristezas. Não teremos paz. Aqui nós temos na Gênese, a Gênese, né, uma das obras da codificação por Allan Kardec, capítulo 14, item 15. Então, Allan Kardec nos diz assim: os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem
o ar respirável. Olha que interessante. Então, Allan Kardec afirma que, como nós temos esses miasmas deletérios, que miasmas foi trazido por nós por Samuel Hahnemann, que é o criador, né, o fundador da homeopatia. Então, ele elenca em 3 características, né, mas não vamos adentrar aqui, que também não é do nosso conhecimento, mas vamos pensar em grosso modo o que são miasmas e deletérios, né? São toxinas que vai nos fazer mal, nos trazer doenças, enfim. Então, são toxinas. Miasmas deletérios é aquilo que não é bom, que vai nos prejudicar de alguma forma. Então, ao mesmo tempo, eles dizem, como os miasmas deletérios corrompem o ar que respiramos, então vai nos trazer aí uma toxina, né, respirando este ar que tem os miasmas deletérios, os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais. Olha, então que responsabilidade a nossa, né? Porque não podemos colocar ali a culpa em ninguém. Ah, porque aquela pessoa me traiu, aquela pessoa falou isso, aquela pessoa fez aquilo, né? Mas quem pensa? Sou eu, a minha individualidade. Quem sente? Sou eu. Então eu posso pensar diferente, eu posso sentir diferente diante do que o outro me fez, é uma escolha minha. Entendem como o outro nunca é responsável por aquilo que eu sinto e penso? Porque é um trabalho que nós temos que fazer. Então, os maus pensamentos, diz Allan Kardec, corrompem os fluidos espirituais. Nós sabemos, né, que os nossos pensamentos formam aqui na nossa vibração, né, temos as nossas formas pensamentos. E isso fica impregnado naquilo que é a nossa vibração, daquilo que a gente está refletindo, que a gente não vê, mas a gente está refletindo como forma de vibração. E essa vibração, ela é um imã. É um imã. Nos coloca num patamar de vibração, num direcionamento, e é aquilo que eu vou chamar para mim, porque eu estou vibrando naquela faixa. E isso é o pensamento que vai moldar, que vai dar esta característica. Então, os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais. De quem? De quem está pensando. Então, o meu pensamento vai ou deixar os meus fluidos espirituais numa condição agradável ou vai corrompê-los. E isso é escolha minha. Então, é muito importante que a gente pense nisso. Tudo se inicia do pensamento. Aí nós temos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, item 6, quando ele diz: não sabeis, uma pergunta, né? Ele fala: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então, nós podemos pensar nesse fermento por bem e podemos pensar nesse fermento por mal. Né? Então, ao mesmo tempo que um pensamento recorrente, que seja um mau pensamento, e que a gente deixa ele vir e a gente alimenta esse mau pensamento ao longo dos nossos dias, ele vai acabar levedando a nossa massa toda, né? Ou seja, ele vai se infiltrando de uma maneira tão intensa e a gente permitindo que daqui a pouco nós estamos com pensamentos ruins em relação a muita coisa, porque ele vai tomando corpo. Aí o nosso olhar, que vem também do nosso sentimento, o nosso olhar em relação à vida, em relação a todas as pessoas, vai começando a ficar um olhar, vamos supor assim, podemos falar, doentio. Porque aquilo está nos impregnando de uma vibração tão inferior, de um sentimento tão inferior, que nós vamos começar a ter um olhar inferior à vida. Isso é muito sério e acontece mesmo. Ao mesmo tempo,
se começamos a nutrir o nosso pensamento para que ele seja melhor, para que a gente se livre dessas paixões terrenas, para que a gente busque um pensamento com uma vibração diferente, mais elevada, o nosso olhar diante da vida, para os outros, para as atitudes dos outros, vai começar a ser diferente também. O nosso sentimento também vai começar a ser diferente, vamos nos transformar. Então, esse fermento, ele leveda a massa toda. Então, um pouquinho desse fermento, ele vai levedando a massa toda. Então, nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque pode ser para o bem, pode não ser para o bem. Não é à toa que Jesus nos orienta, orai e vigiai. Jesus nos orienta para que nos vigiemos no nosso pensamento, no nosso sentimento, e para isso nós temos a oração, né, que vai ali nos conectar ao plano maior, nos aurindo força, né, e coragem e boa vontade de nos transformarmos nesses pontos. É aí que vem a nossa transformação. Então, em relação a tudo isso que comentamos, o poder, né, vamos dizer assim, a força do nosso pensamento, a força de um mau pensamento, mas temos a força de um bom pensamento. Precisamos buscar em nós essa força, essa boa vontade de realmente nos transformarmos a partir desse pensamento. Então, transformarmos o nosso pensamento, né? Já vimos também que nós somos responsáveis pelos nossos sofrimentos morais e que eles começam no nosso pensamento e é totalmente responsabilidade nossa. A escolha de como vamos pensar e de como vamos sentir. E aí, seguindo, de como vamos atuar. É responsabilidade 100% nossa. Não adianta colocarmos a culpa nos acontecimentos, no que o outro falou, deixou de falar, no que ele fez ou deixou de fazer. A responsabilidade é 100% nossa. Aí, para finalizarmos o nosso encontro, tem uma citação muito importante que nos faz refletir bastante, que aí a sua autoria não é muito, não está muito certa, né? É atribuída a sua autoria por alguns a um pensador chamado Frank Outland, mas não se sabe nem se realmente existiu esse pensador, então está meio confuso. Ou então a um monge tailandês do século XII que tirou esse pensamento, esse aprendizado dos ensinos budistas. Então, não sabemos ao certo quem, né, a autoria dessa citação, desse pensamento, mas não importa. O que importa para nós realmente é o pensamento, o teor dessa citação que nos traz aprendizado. E diz assim: cuide de seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuide de suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuide de suas ações, pois elas se tornam hábito. Cuide de seu hábito, pois ele forma seu caráter. Cuide de seu caráter, porque ele molda seu destino. Olha que aprendizado. Então, começa lá no nosso pensamento e vai moldar o nosso destino. É o que Emmanuel disse para nós, né? A mente é o espelho da nossa vida. A nossa mente vai moldar o nosso destino. E quem pensa, quem se utiliza dessa mente, 100% nós. Então, a responsabilidade é nossa de transformarmos esses maus pensamentos em bons pensamentos, transformando assim os nossos sentimentos, transformando assim, modificando a forma como nós olhamos os nossos semelhantes e os acontecimentos que a vida nos traz. Vamos refletir então sobre isso? Eu agradeço a atenção de todos vocês e até o nosso próximo encontro.